Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, professor César Robério, seu professor de História, e hoje nós estamos tratando de um assunto muito interessante, que é o estado de bem-estar social. Este tema, ele é contemplado tanto nas aulas de História, de Geografia, Sociologia, Filosofia, e para aqueles que forem também para a universidade, fazer o curso de Economia, fique tranquilo que também você vai estudar muito sobre o estado de bem-estar social. Tá legal? Na aula anterior, nós fizemos toda uma contextualização, iniciando desde os iluministas, falando do liberalismo, do John Locke, né, do Adam Smith, entendido? Para que você chegue até o momento que nós vamos começar agora a falar, que é a década de 30 do século 20. Tá legal? Então, a aula está disponibilizada na plataforma do canal Educação. Em frente. Bom, o estado de bem-estar social, pessoal, ele pode aparecer também, né? Pode aparecer também como essa expressão em inglês, welfare state, né? Que é estado de bem-estar social. E o que é que defende, né, o estado de bem-estar social? Defende uma intervenção do Estado na vida social e econômica. Opa, professor, da forma como está colocada aí, está diferente, está legal, está diferente do que defendia, por exemplo, o Adam Smith, né? Exatamente, o pai do liberalismo econômico, né? Aqui ele já defende ao contrário. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, há necessidade de uma forte intervenção do Estado na economia. Boa tarde especial para Gabriela Novaes. Um alô muito especial, bacana, estamos conectados aí. Como é que é na prática isso, pessoal? Então, o Estado intervém na economia para quê? Para garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos, através da distribuição de renda e a prestação de serviços públicos. Por exemplo, saúde e educação. Tá certo? Então, assim, o Estado, né, ele arrecada impostos. Eu estou falando aqui Estado, pessoal, o Estado nacional, não é o Estado Piauí, Maranhão, Ceará. Se bem que eles também arrecadam impostos estaduais. Mas eu me refiro, né, numa perspectiva mais ampla, né, Estados nacionais. Então, assim, com esse dinheiro arrecadado de impostos, que são cobrados da sociedade como um todo, partindo desse pressuposto, que é a sociedade toda que contribui, que colabora, mas que, por várias razões, alguns membros da sociedade estão numa situação de desigualdade, né? E aí há necessidade, para aqueles que defendem o estado de bem-estar social, há necessidade de quê? De uma intervenção. Na defesa destes que são vulneráveis, né? Desses que estão desprotegidos, que estão marcados por uma situação de pobreza. É nesse contexto que vai agir o welfare state, né? O estado de bem-estar social. Quem é o cara que elaborou essa teoria? Este senhor simpático que está aí na sua tela, o John Keynes. Ele que nasceu no finalzinho do século XIX, 1883, e faleceu na metade do século XX, né, em 1946. Então, o estado de bem-estar social foi criado a partir desse modelo do economista John Keynes, que ele rompe com essa visão de livre mercado e passa a defender a intervenção do Estado na economia. Ele passa a ser a favor da intervenção do Estado na economia. Mas como, Gabriela? Mas para que essa intervenção do Estado na economia? Como é que isso acontece na prática? Veja bem, ele vai defender a estatização de empresas em setores estratégicos, como, por exemplo, setores estratégicos para um país, geração de energia elétrica é estratégico, não é não? Imagina um país sem energia, então compromete tudo, né? Segurança é estratégico, espaço aéreo é estratégico, uns exemplos. Mas também para a sociedade, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter saúde, nós vamos ter educação e a previdência, tá? Então, estatizar, só para refrescar a sua memória, para que você entenda. Então, o que é estatizar?
Então, estatizar, pessoal, você vai pegar uma empresa que ela é privada, né? Uma empresa que ela é privada e vai fazer o que com essa empresa? Essa empresa que tem dono, né? Uma empresa que é privada e ela passa a ter exatamente, ela passa a pertencer ao poder público, tá legal? Então, o que é que nós chamamos disso? É uma estatização, Tá legal? Beleza? E a defesa dos direitos. Quais são os direitos, né, que ele vai defender? Assim, serviços públicos, não podemos passar essa parte, né, gratuito e de qualidade. Então, não bastaria disponibilizar um serviço, por exemplo, de educação, de escolas, né, atendimento médico, que seria público, gratuito, mas não sendo de qualidade, aí fica pela metade, não é não, pessoal? Então, serviço público, gratuito e de qualidade. O John Keynes, nessa mesma sequência, nessa mesma linha de raciocínio, a defesa do direito dos cidadãos à saúde, à educação e à previdência, né? Na aula anterior, nós falamos muito sobre isso, né? Falamos que há 100 anos atrás, o operário não tinha direito a uma aposentadoria remunerada. Se ele não tivesse uma poupança, né? Se ele não tivesse tido cuidado de fazer uma reserva, ele iria passar por momentos difíceis, né? Ok? Então tá aí, grave esse nome, John Keynes. O John Keynes vai ser o economista, né, que vai elaborar, né, toda essa tese da necessidade de que, em algumas circunstâncias, o Estado, o poder público, venha a interferir para exatamente minimizar, né, o sofrimento daquelas pessoas mais vulneráveis, tá? Olha aqui a Gabriela, no bate-papo. Trabalhava mais de 14 horas por dia, Gabriela Novaes. Exatamente, longas jornadas de trabalho, Gabriela, né? Você sabe que hoje a legislação prevê o quê? 8 horas, intercalado 2 turnos de 4 horas, ou então 6 horas ininterruptas, né, sem intervalo. E se há necessidade que trabalhe mais, o patrão que pague, né, pela hora extra, né? Naquele tempo não tinha nada disso. O cara trabalhava 12, 14, né, 15 horas, como você está falando aí, Gabriela, e ele não tinha um acréscimo, né, na sua remuneração. O Estado para o John Keynes necessita, né, necessita intervir na economia, regulando-a para impedir monopólios, gerar emprego e renda, construindo infraestruturas. Vamos comentar esse primeiro parágrafo? Veja bem, então assim, o Estado, se não estabelecesse normas, regras, acabaria prejudicando a sociedade. Por exemplo, monopólio, né? Um cartel, um grupo de empresas, um exemplo, postos de combustíveis, né? Que não são muitos donos, ele não tem dificuldade para se reunir ao final do dia e combinar entre eles. Olha, o preço, vamos vender o valor do óleo, diesel, o litro a tantos reais, o da gasolina a tantos reais. E no outro dia tabela tudo, ou no mesmo dia mesmo, e acabou. Agora, uma situação como essa acaba prejudicando a sociedade, porque ela se encontra numa situação de refém, não tem ponto de correr. É nessas circunstâncias, é nesses casos que o Estado ele entra no sentido de regulamentar, dizer, olha, isso é um crime, né, contra, né, o consumidor, tá? Precisa ser alterada essa realidade, tá bom? Então, gente, gerar emprego. Veja bem, você vai já entender como é que em alguns momentos, né, essa tese do bem-estar social passou pela geração de emprego também, pelo próprio governo, momentos de muitas crises, né? A jornada de trabalho que passa a ser defendido, viu? A Gabriela falou em 14 horas era o que existia, 14 ou mais horas. Mas o que é que ele defende, o John Keynes, né? Que a jornada de trabalho seja de 8 horas, porque seria um tempo em que a pessoa poderia recompor suas energias, não ia ficar esgotado, né, fisicamente, né? Botar o cara para trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, vai sair
deveras debilitado, né? O trabalho infantil para o Keynes proibido, porque ele entende que as crianças têm que ir para as escolas, né? E não trabalhar, né? E os trabalhadores possuem direito ao seguro-desemprego e à previdência social. Olha, o seguro-desemprego, pessoal, é uma conquista, né? Porque aquele valor, né, que o desempregado recebe enquanto ele não encontra um outro emprego, né? Uma outra oportunidade de trabalho. Não são todos os países que têm o seguro-desemprego. O seguro-desemprego também não é assim para o resto da vida não, viu? Ele é temporário, né? E também é um valor mínimo para que você viabilize a sua sobrevivência. Tá legal? O estado de bem-estar social, ele é visto como uma forma de combate às desigualdades sociais na medida que promove o acesso dos serviços públicos a toda a população. Tá legal? Então, assim, as desigualdades existiam, não era possível continuar tampando o sol com a peneira, ninguém consegue, né? Então, havia uns problemas sociais, a miséria, a fome, a pobreza, a violência, tá? As condições de habitação totalmente desumanas, né? De trabalho também. Então, o Estado não poderia ficar, digamos assim, omisso, né? O Estado precisava agir. Agir em defesa de quem? Agir em defesa daqueles mais vulneráveis, né? Daqueles mais expostos, né? Ou porque estão desempregados, ou porque estão subempregados, né? Esses que são mais fragilizados, né? Quem haverá de nos defender? Como diz lá o personagem. Então, né, Luana? Então, não seria os empresários, porque os empresários insensíveis, porque você sabe que as empresas não têm coração, as empresas têm cofre. Então, se não for o Estado, né, que tem essa sensibilidade, então a situação complica por demais. Tá legal? Em frente. Rapaz, essa foto ela é emblemática, é uma fotografia icônica, ela é muito reproduzida em livros didáticos, porque ela retrata uma realidade muito contraditória. Estes homens estão nessa fila, não, mulheres também, observe, homens, mulheres, tem até crianças, né? Eles não estão numa fila para entrar num show de rock, muito menos numa fila de banco, não de cinema, não. Esta fila, Gabriela, é para receber sopa, comida nos Estados Unidos. Década de 30, recessão, começou desde 29, né, crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, essas pessoas, homens e mulheres, estão desempregados. Mas assim, uma contradição enorme, e até a imagem em preto e branco, né, a fotografia em preto e branco, ela realça mais esse lado emotivo, né, sensibiliza mais, né, essa questão da cor preto e branco, da foto, né? Porque por trás desta fila de pessoas que estão ali, alguns até com um cesto, com a latinha, para receber algum tipo de alimento, aí tem um outdoor, e nesse outdoor ali atrás fala no American Way of Life, no modo de vida americano. Mostra uma família, né? O pai, a mãe, os filhos, um dogzinho na janela, né? do carrinho, todos felizes, até o cachorrinho está feliz, mas isto não é a realidade que nós estamos vendo em frente do outdoor. É curioso isso, né? Coincidiu uma fila, né, de cidadãos e cidadãs norte-americanos para receber alimento, porque estão com fome, estão desempregados, né? E por trás um outdoor que destaca, né, a euforia, entendeu? Da sociedade norte-americana, que tinha saltado de um momento de grande produção industrial para um momento de estagnação, né? Porque não estavam conseguindo vender, né? Vender o que eles estavam fabricando, tá bom? Então vamos lá. As crises econômicas mundiais presenciadas nas primeiras décadas do século XX provaram que a economia capitalista livre de qualquer controle ou regulamentação do Estado
gerava profundas desigualdades sociais. Opa, peraí, professor, explica esse negócio. Não entendi, não. Pois vamos lá. O que é que esse slide ele mostra? Diz o seguinte, olha, o que é que você viu até aqui, desde a aula anterior? Uma galera defendendo o liberalismo econômico, né? O John Locke, o Adam Smith, entendeu? Então, assim, não, o governo não tem que se meter, não. Deixa aí as indústrias livres, soltas. Em francês seria laissez-faire, laissez-passer, né? Deixar e fazer, deixar e passar. Nada de ingerência, né? Intromissões do Estado na atividade econômica. Ah, é? É. Pois olha o que foi que deu. Na Bolsa de Valores de Nova York, algumas pessoas desonestas estavam vendendo ações de empresas, de duas uma, ou de empresas que não existiam, ou que existiam, mas que estavam divulgando os seus relatórios financeiros, os seus balancetes, inverídicos, não era verdadeiro. Ou seja, eles propagavam que a empresa estava bem, obrigado, né, que estava show de bola, e, no entanto, nada disso. Porque o cara que vai comprar ações, ele quer saber como é que está essa empresa. Ela está vendendo bem? Não, ela não está bem, está com os estoques aí, não consegui, está encalhado. Então eu não vou comprar não, porque esses caras não estão nem vendendo, as ações não vão se valorizar. Mas, meus queridos, diante de um mundo marcado pela desonestidade, por um lado desonestidade, e por outro lado o quê? Falta de regras, falta de regulamentação por parte do governo. Foi preciso acontecer essa catástrofe econômica, né, de quebradeira, lá nos Estados Unidos e em outros países, para que os governos passassem a analisar, a enfrentar com mais seriedade essas questões. De que maneira? Ora, da seguinte forma, estabelecendo normas, estabelecendo regras. Quer vender suas ações na Bolsa de Valores? Pois espere aí, nós vamos ter que apurar, investigar direitinho, né? Ver se o senhor está falando a verdade, o senhor não pode enganar as pessoas, vendendo ações de empresa que está com dificuldade, dizendo que está de boa. Isso não é legal, nós não vamos mais tolerar. Ok? Então, pessoal, a situação é grave. As empresas pagaram um preço alto, né, sobretudo na década de 30 do século XX, exatamente pela falta dessa ingerência, né, essa falta de controle, essa falta de regulamentação. Deixar solto. Ao bel prazer das indústrias. Então, cada um por si, Deus por todos. Não pode ser assim, né? Tudo tem que ter regra, né? Não, uma família, uma empresa, uma escola. Não, tem que ter regras, tem que ter normas, né? Para que se combine direitinho, para que garanta um perfeito funcionamento, tá? E que seja atingida as metas, né? Então, essas desigualdades sociais provocaram tensões e conflitos capazes de ameaçar a estabilidade política. O que é isso, pessoal? Ele está dizendo que as crises do século XX, né, sobretudo a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, provaram que o capitalismo, sem regulamentar a funcionamento das empresas, acabava gerando profundas desigualdades sociais. Por que profunda desigualdade social? Então, observe que as pessoas, elas compram suas coisas, alimento, roupa, remédio. De onde é que vem tudo isso, né? Vem do seu salário, não é verdade? Do que elas ganham, né? Quem é que emprega? Olha, aliás, eu digo assim, que o que elas compram, o que elas precisam, vem do seu salário, é óbvio, em relação a quem é empregado. Quem é empreendedor, vem do resultado, né, da sua empresa. Se estiver prosperando bem, se estiver com dificuldade, já fica mais limitado. Mas nos referindo à maioria, que são os empregados. Nós temos mais empregado que empregador no mundo, né? O que acontece? Para quem é empregado, a origem, né, do recursos que ele paga, o que ele precisa para sobreviver, é o salário. E ele vem de onde? Da empresa que contratou ele. Seja uma empresa privada, seja uma empresa pública, né? Só que quem emprega mais, de fato, são as empresas privadas. E quando elas estão com dificuldades, eu acho que quando elas estão com dificuldades, veja só, o que acontece? Desemprega, demite,
E aí, meus queridos, nós temos o que está colocado na sua tela? Acaba agravando as desigualdades sociais, né? E vai gerar uma série de tensões, de conflitos, né? Na sociedade. Tá legal? Essas políticas públicas também foi uma resposta, né? Foi uma resposta aos movimentos trabalhistas e ao socialismo soviético, o qual rivalizou com o modelo capitalista durante a Guerra Fria. E aí, meus queridos, vamos comentar isso. Se por um lado você tem o quê? Crise econômica, falência de empresas, desemprego, por outro lado, surgiam movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, algumas lideranças que tinham na cabeça deles soluções, que apresentavam saídas, né, para tudo isso que estava acontecendo. Mas que soluções são essas, melhor dizendo, né? Como é que se resolve isso? Olha, por exemplo, na Alemanha, na década de 30, os alemães, uma boa parte desempregado, outra parte está subempregado. Subempregado é o cara que tem um salário, um valor bem pequeno, né? Sem perspectiva nenhuma de melhoria de vida, né? O marco alemão, o dinheiro deles, bastante valorizado. Tem até algumas fotografias daquela época, crianças, pasmem, brincando com cédulas, uma pilha de cédulas, né? Como se fosse um dinheiro. Por quê? Porque não tinha valor. Se tivesse valor, os pais dele não deixavam o menino brincar com isso, né? E aí, meus queridos, minhas queridas, esse povo está passando fome, está passando dificuldade, não está vendo uma luz no final do túnel. Eis que surge um cara, né, que diz que tem solução para todos esses problemas, tá certo, e que vai resolver tudo isso, um verdadeiro salvador da pátria, entre aspas, né? Esse cara era o Adolf Hitler, e ele conseguiu conquistar milhares, né, com esse discurso. Ora, nem na Alemanha, na década de 30, nem hoje, nem nunca, nem em lugar nenhum, você não vai ter soluções simples para problemas complexos, né? Problemas complexos exigem soluções complexas. Tá certo? Tá legal? Então, pessoal, era preciso demonstrar, né, qual era dos modelos, qual proporcionava uma melhor qualidade de vida a seus cidadãos. A proposta colocada pelo movimento, pelos sindicatos socialistas, a proposta de solução colocada pelos regimes totalitários na Europa, na década de 30, nós tivemos vários. Se não, vejamos, porque fala muito em Hitler, Adolf Hitler na Alemanha, fala-se muito em Benito Mussolini na Itália, mas além desses dois, acrescente o Salazar em Portugal, que era um ditador também, o general Franco, generalíssimo Franco na Espanha, um outro ditador, e para fechar estes 5 assim que mais se destacaram, né, o Joseph Stalin na ex-União Soviética. Eles foram ditadores simultaneamente na década de 30, né, 40 do século 20. Né? Então, assim, na aula anterior, nós até destacamos a opinião do chanceler alemão, o Otto von Bismarck, que ele era tanto contrário a uma proposta, a forma como o liberalismo estava enfrentando a situação, que não estava resolvendo nada mesmo, a insensibilidade do liberalismo, né, econômico, como também ele, lógico, ele era contra os encaminhamentos socialistas, né? E aí, meus queridos, é nessa situação que a Europa ela está numa série de dúvidas, qual caminho seguir, né? Então, vamos ver, vamos analisar essa questão da proposta do Estado de Bem-Estar Social como uma forma de resposta a esses movimentos trabalhistas socialismo soviético. Boa tarde especial para o Alan Everton. Seja bem-vindo, meu irmão. Gabriela Novaes também, né? Está na área. Hoje nós estamos falando sobre o estado de bem-estar social, tá? E aí, nesse contexto, urge um debate muito intenso em relação aos direitos, né? Em relação aos direitos sociais. Algo relativamente recente, viu, galera? Porque há 100, 200 anos atrás, não se debatia sobre direitos sociais. Era como se os direitos sociais, eles não existissem, né? Não
não tivesse assim um sentido, não fosse algo natural. Não, tem aqui. Obrigado. Não fosse algo natural, tá bom? Aqui o Alan, o Everton. Sociologia ensina isso também, está indagando? Sim, o Alan, no início da aula eu comentei, não só sociologia, como também filosofia, história e geografia. Agora, nós, na nossa disciplina, na história, nós vamos colocar numa perspectiva do processo histórico. E a área de humanas é tudo igual. Não é que seja tudo igual. Nós temos, cada ciência, cada disciplina tem uma abordagem diferente, né? O que é que nos une a área de ciências humanas, né? É porque nós trabalhamos exatamente com o que acontece com o ser humano, com grupos sociais, com a sociedade. Mas cada ciência tem um olhar especial. Assim, comparando grosseiramente, é como se eu dissesse para você, assim como matemática, física e química utiliza números, mas cada uma dessas ciências tem uma perspectiva diferente, não é verdade? Então, nas ciências humanas, nós trabalhamos com grupos sociais humanos, né? Mas cada um numa perspectiva diferente. Certo também que nós estamos trabalhando sempre para consolidar uma interdisciplinaridade, né? E você que vai fazer a prova do Enem, fica ligado nesse lance. Está tudo conectado. Vamos lá? Os direitos sociais, eles surgem para assegurar que as desigualdades de classe social não comprometam o exercício pleno dos direitos civis e políticos, tá? Veja bem, há uma reivindicação, o Alan Everton quer ser professor? Pois, tudo bem, cara. Valeu, rapaz, pois, isso aí, desejo sucesso para você, viu, Alan? Você tem tudo para se destacar, meu irmão. Sempre acompanhando nossas aulas e todas as outras que eu estou observando também. Ok? Vamos lá. O reformismo do estado de bem-estar tornou possível compatibilizar capitalismo... Opa, olha aí, Alan, preste atenção. Olha que coisa interessante. Permitiu compatibilizar capitalismo com democracia. Sabe por quê, Alan, que ele está colocando isso aqui, nesse slide? É o seguinte, porque no caso do nazismo, do fascismo, do salazarismo, né, do stalinismo, do stalinismo não, porque o stalinismo é outra coisa, é um bloco soviético, mas vamos pegar o lado capitalista, né? O nazismo, o salazarismo, o fascismo na Itália, não conseguiram, viu, Alan, compatibilizar, ou seja, estabelecer uma sintonia, uma articulação entre o capitalismo e a democracia, tá bom? Capitalismo e democracia. Porque, por exemplo, na Alemanha, né, você não podia falar, né, livremente a sua opinião, havia uma censura, tá legal? Havia uma censura, beleza? No âmbito do estado de bem-estar social, o conflito de classes não desapareceu, ele se institucionalizou, ou seja, continuaram a haver as reivindicações, o movimento, né, dos trabalhadores, dos sindicatos, né, em partidos políticos. Então, não desaparece, obviamente. Contudo, vai se institucionalizar, tá certo? Vai se institucionalizar de que maneira? Porque esse estado de bem-estar social vai ampliar essa extensão dos direitos políticos e do sufrágio universal, né? E do sufrágio universal. De que maneira? Olha aqui um exemplo. Primeiro, o que é sufrágio? Sufrágio, pessoal, quer dizer voto, né? O sufrágio universal, quer dizer, então, que o direito de voto é assegurado a todos. Tá legal? Então, isso houve uma extensão, né? Tanto dos direitos políticos, como também do sufrágio universal. Por exemplo, historicamente falando, na maioria dos países, o que acontece? Primeiro, tem a movimentação dos sindicatos urbanos para conseguir conquistar direitos. Beleza, de boa, consegue. Vai ter que ter outra movimentação para que esses direitos que foram assegurados aos trabalhadores das cidades, né, os trabalhadores urbanos, seja estendido ao trabalhador rural. Está entendendo? Por exemplo, salário mínimo. Salário mínimo, ele foi uma conquista, né? Movimento sindical e tal, mas ele não fica restrito tão somente aos trabalhadores da cidade, não. Você sabia disso? Trabalhadores rurais também têm direito
ao salário mínimo. Não é salário mínimo só para urbano, não. Tá certo? Extensão desse direito do sufrágio, direito de votar. Até 1932, viu, Alan, no Brasil, mulheres não tinham direito de votar. Até 1932, nem votar e nem de serem votadas. Né? Não podiam também ser candidatos. Foi conquistado com o Código Eleitoral de 32. Tá? E depois consolidado na Constituição de 1934. Então, essa extensão dos direitos políticos e do sufrágio universal possibilitaram canalizar conflito de classe para as instituições políticas, transformando demandas sociais em direitos. A princípio, demandas sociais, reivindicações, né, dos operários, das operárias, do povo. E essas demandas foram transformadas em direitos. Quando se transforma em direito, não precisa mais você ficar pressionando, reivindicando. Às vezes, interessante, né? Eu estou falando, mas estou me lembrando de outra situação, porque, sobretudo aqui no nosso país, às vezes, uma demanda do passado, que foi consolidada em forma de direito, se a sociedade não ficar vigilante, corre o risco desses direitos desaparecerem, deles serem revogados. Porque o nosso país tem isso, né? É uma luta para conquistar um direito. E uma vez conquistado, não quer dizer, viu, pessoal? Não quer dizer que esse direito ele não seja, digamos assim, mantido eternamente, não. Porque aqueles que não interessam esse direito, eles se movimentam no sentido de revogá-lo, entendeu? Então, tem que estar atento, tanto no momento da conquista, como tem que estar atento também no momento da manutenção desse direito. Tá legal? E aí que esse cara que está na nossa tela é o Frank Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, né? Veja bem, se há uma situação uma situação de tranquilidade, né, por parte dos Estados Unidos enquanto potência, enquanto nação, não é isso? Os norte-americanos deveriam agradecer muito a esse cara, né, que foi presidente do país deles, Franklin Delano Roosevelt, porque foi ele, viu, Alan? Foi ele que conseguiu, de fato, recuperar a economia norte-americana através de um plano de obras, um plano de ações que nós vamos comentar agora, tá bem? No final dos anos 20, a mensagem, no final dos anos 20, nos países europeus conseguiram recuperar a sua economia, mas veja só o que aconteceu, né? Aí teve aquela crise, né, de 29, o colapso das empresas. E aí, muito bem, Alan, o Everton, ele foi muito inteligente, foi muito corajoso, né? Graças a ele, né, e também ao plano que ele conseguiu resgatar a economia, né? O presidente Roosevelt, em 33, ele conseguiu implantar o chamado New Deal. Então, o que era o New Deal? Um plano, né, que iria conduzir a economia norte-americana. A economia norte-americana através de quê? De investimento maciço, pessoal, em obras públicas e na diminuição da jornada de trabalho. Vamos lá. Como é que é isso, professor? New Deal, isso, grave essa expressão que quer dizer o quê? O New Deal quer dizer nova era, nova época, né? Ou seja, um investimento maciço em obras públicas, construção de estradas, de escolas, né? Obrigado, de hospitais, né? Que permitiu o quê? A geração de emprego, a geração de renda, né? Para garantir o quê? As pessoas poderem comprar alimentos, né? E o que é que o Roosevelt fazia? Através
através dessas ações, conseguia aumentar a venda, né? Vai construir escolas, construir hospitais, o governo, então a empresa que fabricava tijolos vai vender mais tijolos, que fabrica cimento vai vender mais cimento, ferro, tá legal? Então, observe, né, meu querido Alan Weberton, observe que o dinheiro passou a circular, né? Dinamizou a economia. As empresas passam a vender, né, mais seus produtos, seus serviços, e os operários passaram também a receber salário, né? Então, essa foi uma forma inteligente, né, como o Alan colocou no seu comentário, tá certo? Então, aquilo que eu falei há pouco, o cidadão norte-americano, ele deveria ser muito, mas é muito grato mesmo ao Franklin Delano Roosevelt, né? Que inclusive ele foi reeleito presidente. A sociedade norte-americana ficou muito grata, né, às iniciativas dele. Ele teve pulso firme, além de ser inteligente, né, como o Alan destacou, ele foi muito determinado, né, muito focado, né, no sentido de recuperar a economia. Não só obras públicas, mas também a diminuição da jornada de trabalho. Aí, não tenho essa informação, não me lembro. Agora, o presidente norte-americano, pessoal, o Roosevelt, ele está colocando aqui, o Alan, depois que ele saiu da presidência, veio a guerra, sim, veio a guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, o grau e a extensão do intervencionismo estatal na economia e a oferta de serviços sociais, é lógico que variou de país para país. Porque uma coisa é o estado de bem-estar social nos Estados Unidos, na Inglaterra, outra coisa no Brasil, na Argentina, por exemplo. Na prática, meus queridos, olha o que aconteceu. Nos países industrializados do primeiro mundo, construíram estados de bem-estar social bem mais extensos do que os países de economia socialista e os países subdesenvolvidos. Isso aqui é um fato. Então, quando você compara, né, com a economia soviética, com a economia cubana, né, por exemplo, né, esses países considerados países socialistas, né, em relação aos países capitalistas, é lógico que a qualidade de vida, né, o bem-estar dos países do primeiro mundo é bem mais avançado. Aqui o Alan, no bate-papo, considera que os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo, eles tiveram vantagem. Bom, tem um território que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, né? Tem muitas riquezas naturais, mas também tem outras explicações, né, Alan? Por exemplo, a estrutura agrária dele, só para ilustrar, não é baseada no latifúndio, né, na grande extensão de terra, é baseada no minifúndio, entendeu? O critério para ter a propriedade da terra seria produzir na terra, ok? É um assunto até para uma outra aula, mas vamos comentar nas próximas com certeza. Entre os países do primeiro mundo também há variações. Por exemplo, o estado de bem-estar na França, ele é mais extenso do que o inglês. E esse último, ou seja, o inglês, ele é mais extenso que o americano. Tá legal? Então, até mesmo entre as nações chamadas desenvolvidas do primeiro mundo, tem uma diferenciação. Tá legal? E onde foi que começou tudo isso? Os países europeus, eles foram os primeiros, né, e os principais incorporadores do modelo que agradou os defensores da social-democracia. Então, quando você associa essas explicações econômicas com conceito político, nós vamos observar que os defensores da social-democracia, eles se aliam na defesa do estado, né, de bem-estar social. Qual é a principal referência na Europa? É na região escandinava. Em relação a países como a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca, são destaques na aplicação do estado de bem-estar social e são os países que estão no topo, né, do ranking de melhor índice de desenvolvimento humano. É interessante algumas pesquisas que são feitas, por exemplo, que perguntam o grau de felicidade às pessoas. Você é feliz? Né? Geralmente, quem é entrevistado nesses países escandinavos, né, Noruega, Suécia, Finlândia
e Dinamarca, né, os países nórdicos, né, como o Alan, o Everton está destacando no bate-papo aqui, as pessoas dizem que são felizes, viu, Alan? Ao contrário, num percentual menor, mas é claro, também tem pessoas que se consideram felizes, né, em países latino-americanos, países africanos, porque essa questão da felicidade é algo muito relativo, né? O estado de bem-estar social ganhou ainda mais terreno com a inclusão do conceito de cidadania, propagado após a queda dos regimes totalitários na Europa. Regimes totalitários são esses, lembrando, regimes totalitários, né? Por exemplo, Alemanha nazista, Itália fascista, Portugal salazarista, a Espanha franquista, tá certo? São regimes totalitários. O conceito de cidadania, eles emergiram. Olha aqui o Alan comentando, isso foi falado ontem na aula de geografia aqui no canal, IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas nas nossas aulas, Alan, a gente vai analisar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nesta perspectiva histórica, né? Sempre foi assim, como é que foi antes, como foi que evoluiu? Tá? Associou-se à ideia de que os indivíduos são dotados de direitos sociais, tá certo? Esse lance de direitos, gente, a sociedade teve que ir conquistando, porque na época das monarquias absolutistas, né, que nós não tínhamos cidadãos, nós tínhamos súditos do rei, né? Então, o que é que acontece? O súdito, ele não tem direitos, né? Ele tem mais deveres, né? Mais obrigações. Então, foi uma conquista da sociedade. O modelo de organização estatal concede aos indivíduos bens e serviços públicos durante toda a sua vida. É esta a perspectiva, né, daqueles que defendem o estado de bem-estar social, né? Então, os direitos sociais conferem serviços de educação, saúde, seguridade e lazer, tá? É interessante que para alguns países, vou já falar, no SUS, né? A Luana está lembrando aqui do SUS, vamos apressar rapidinho aqui para chegar no SUS, né? Um exemplo no Brasil. A partir da década de 60, as economias dos Estados Unidos e da Inglaterra começaram a cair. Então, com a queda econômica agravada, né, na década de 70, pela crise do petróleo, essas duas potências, elas deixaram o keynesianismo, né, de lado, né, aquelas políticas econômicas baseadas nas ideias do John Keynes, e adotaram ideias próximas ao neoliberalismo. Olha, o John Keynes defendia uma forte intervenção do Estado na economia para resolver ou minimizar, melhor dizendo, minimizar, né, porque não resolve, problemas de desigualdades sociais, né? Mas com essa crise econômica, na década de 60, agravada na década de 70, acabou o neoliberalismo assumindo, né, um lugar de destaque diante do keynesianismo, tá? E esse neoliberalismo é fundamentado nas ideias das escolas austríacas, como, por exemplo, Ludwig von Mises, que está aqui do lado, né, e também da escola de Chicago, com Milton Friedman. O Ludwig von Mises, ele faleceu em 73 e o Milton Friedman em 2006. Esses caras, eles se manifestaram contra, né, contra a defesa do estado de bem-estar social. Existem inúmeras críticas à ideia do estado de bem-estar social desde a fundação dos ideais neoliberais em meados do século XX. Economistas da escola de Chicago, como Milton Friedman, argumentam que o keynesianismo levaria os Estados Unidos à falência. Olha o exagero aí, né? Olha o exagero em relação às ideias do keynesianismo da parte dos liberais, né? Fim do estado de bem-estar social. Para falar em neoliberalismo, nós temos que falar na primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, a dama de ferro, no presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, né? Ambos falecidos, né? Então, com a crise do petróleo, em 73, a produção de bens industriais ficou mais cara. As empresas estatais, elas não conseguiram, né, as estatais, mais concorrer com a iniciativa privada. E o dinheiro destinado a elas acabou sendo destinado para outros fins, tá vendo? Então, assim, numa crise econômica, numa crise política, né, a grana que era investida, né, naquele serviço de educação, saúde e previdência acabou sendo destinado para outros fins.
Líderes como a Margaret Thatcher, a chefe do governo britânico, primeira-ministra, conhecida como Dama de Ferro, e o Ronald Reagan, dos Estados Unidos, defendem o quê? A diminuição do Estado na economia. Epa, isso nos lembra o John Locke, isso nos lembra o Adam Smith, né? Os caras que defendiam exatamente o que o Reagan está falando, melhor dizendo, né? A Margaret Thatcher, a não intervenção do Estado na economia. Inicia-se o neoliberalismo no Ocidente. O estado de bem-estar social versus o estado liberal. Enquanto no bem-estar social, né, o Estado é ativo e fornece bens e serviços gratuitamente à população, legislando sobre as relações de trabalho, né, tem que legislar, para proteger a parte mais vulnerável, que são os operários. No Estado liberal, ele se isenta das relações entre mercado e consumidor, não oferecendo serviços na educação, saúde, previdência, e muito menos legislando sobre as relações entre o patrão e o empregado, tá bom? Então, o estado de bem-estar social, ele manifesta esse olhar, né, mais cuidadoso em relação àqueles mais vulneráveis, mais pobres, né? Mas já o Estado liberal não tem essa preocupação, ele se isenta, ele não se envolve nessas relações entre mercado e consumidor. Lógico, se ele se isenta, né, e considerando que os consumidores é a parte mais vulnerável, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo uma situação em que acaba sofrendo mais a parte mais frágil, né, que é o consumidor. Então, o Estado liberal, ele não assume essa defesa, né, daqueles empregados, dos consumidores, enfim. O Estado neoliberal, pessoal, também já se mostra em crise. Políticos ideólogos, tanto de direita quanto de esquerda, eles debatem qual modelo seria o mais viável, né? Por que está em crise? Porque está aumentando o desemprego, né? A fome, as desigualdades sociais, não estão encontrando soluções. O fato é que a maior parte dos países que investiram quantidade significativa do produto interno bruto, o PIB, né, em políticas sociais, esses possuem elevado índice de desenvolvimento humano, né? Isso é um fato, é estatística, né, comprova. A relação não é direta, pois não se trata apenas de investir, mas da maneira como é investido. É aqui o Brasil, por excelência, é um grande laboratório para se estudar isso. A questão não é nem tanto investir, mas a forma, a maneira como é investido. Observando se não há um desvios de finalidade, tá? Está associado ao investimento em políticas sociais a redução da pobreza. Aqueles países que fizeram vigorosos, né, investimentos, né, em políticas sociais, educação, saúde, previdência, acabaram tendo, né, uma redução na pobreza. Para pensar-se em um estado de bem-estar social, em pleno funcionamento, é necessário que se tenha políticas públicas eficazes, né? Eficazes, tem que ter resultado concreto, né? E é o governo que deve tomar a frente, né, para que haja a manutenção desses direitos da população e para a população. Aliás, eu queria até fazer também aqui uma ressalva, né, o que está escrito, o governo que deve tomar a frente para que haja manutenção. Não só o governo, pessoal. Deixa eu fazer aqui um pequeno reparo, porque dependendo do governo, né, galera, dependendo do governo, né, para que haja essa manutenção, além do governo, é preciso também que a sociedade esteja mobilizada, né, esteja de prontidão, porque vai que assume à frente do Estado um governo que não tem essa sensibilidade, como acontece, né, em muitos países. Se a sociedade não estiver vigilante, acaba esses direitos sendo revogados, né? É preciso que você saiba separar, nós saibamos, né, a diferença entre política de governo com política de Estado. Tá legal? Políticas de governo são passageiras,
né, e tende a desfazer-se, em muito caso, quando acontece essa transição de um governo para outro. Né? Já a política de Estado, não. São as políticas que permanecem, né, junto ao Estado Nacional por mais tempo. Às vezes começa como uma política de governo e se transforma numa política de Estado, independente de quem esteja à frente do governo. Tá legal? Então, vamos saber distinguir isso. Vamos aqui para alguns exemplos. No caso do Brasil, o Brasil nunca chegou a estruturar um estado de bem-estar semelhante ao dos países do primeiro mundo. Né? O grau de intervenção estatal no nosso país, né, na economia nacional, teve início na era Vargas, né, e chegou ao auge durante o período da ditadura militar. Esse auge aqui que está colocado no texto é da intervenção. Não. É intervenção, né? A intervenção na economia, a intervenção na atividade econômica. Por quê? Porque os militares interviram, de fato, de forma muito intensa, né? Durante a ditadura militar. Tá legal? Os mais beneficiados... sim, só voltando um pouquinho. Como é que se deu essa intervenção? Né? Tanto na era Vargas como na ditadura militar. Os mais beneficiados com esses gastos públicos em infraestrutura e construção de grandes empresas públicas foram quem? Os empresários, tanto os empresários brasileiros quanto estrangeiros. Não foi o povo, propriamente dito. Tá legal? Olha essa faixa, olha essa manifestação. É na época da era Vargas, onde eles diziam, né? O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Esse também aqui está, obviamente, eles, né, estão destacando que antes não tinham, de fato não tinham mesmo, né? Isso o Alan está lembrando aqui, que é conhecido como o pai dos pobres, mas também como a mãe dos ricos, né? O Getúlio Vargas. E no Brasil? Olha aí, Luana, o SUS, né? O Brasil, infelizmente no Brasil não é uma forte referência ao se falar em política pública, né? Com base na vivência empírica, prática dos brasileiros. Contudo, nós temos políticas públicas que são alinhadas a essa ideia, né, do bem-estar social, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. É uma política de Estado, não é uma política de governo, né, sancionada pela Constituição Federal de 1988. O SUS, meus queridos, é um dos poucos sistemas de saúde totalmente gratuito, que se propõe a atender qualquer cidadão. Olha, agora mesmo, na época da pandemia, vocês lembram de algumas reportagens que o cidadão norte-americano, né, que ia ser tratado, né, para se recuperar da Covid, né, gastava uma grana violenta. Ficava endividado pro resto da vida. Não morria da Covid, mas ia morrendo aos poucos para pagar essa conta. Enquanto isso, lógico, todos nós sabemos das dificuldades, das limitações do SUS, mas salvou vidas indiscutivelmente. Isso aqui é um fato, né? Tá certo? É o Sistema Único de Saúde. O SUS é uma política pública brasileira que coaduna exatamente com essa ideia, né, do Estado de bem-estar social, pois utiliza de recurso público para oferecer tratamento de saúde a todos os cidadãos que habitam no território brasileiro. Interessante que quando o cara vai ser atendido pelo SUS, ele não quer saber a questão da renda dele, né? Todos têm direitos. Então, é uma política que trabalha nesse sentido, do bem-estar social. Mas a educação também, né? Não é só a saúde. Política pública que está embasada na ideia de bem-estar social. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para a realidade do Brasil, procurando identificar, né, algumas políticas de Estado, não política de governo, política de Estado, né, que caminham nessa direção da ideia do bem-estar social. O Brasil oferece gratuitamente educação básica e superior a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro, naturalizado ou com visto. A educação básica, né, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio deve ser garantida a todas as crianças e adolescentes, além de haver política pública para jovens e adultos que pretendem concluir suas etapas, como, por exemplo, a questão da alfabetização. O Estado, portanto, deve garantir que todas essas pessoas estejam inseridas no quadro discente, né, das escolas públicas, ou seja, dos alunos. Ok? Então, meus queridos, hoje nós tratamos nestas duas aulas, né, desses conceitos relacionados ao estado de bem-estar social, pegando desde a origem do liberalismo, né,
na Europa do século XVIII até chegar aos dias de hoje, e aí ilustrando com algumas políticas de Estado, né, do Brasil, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.